pessoal, todo mundo bem por aí? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Hoje a gente vai fazer uma aula um pouquinho diferente aqui, tá? A gente vai usar um pouquinho esse quadro branco, tá? Para dar umas explicadas assim melhor, abordar melhor o assunto. Esse assunto é um pouco mais artístico. Hoje a gente vai falar sobre o Zangfu, continuar nossa sequência sobre o Zangfu. Vamos falar sobre o triplo aquecedor, tá? Então é a sexta aula, né? No total 16ª aula, mas do Zangfu é a sexta, tá bom? Estou com um caderno aqui porque esse assunto é um pouco extenso e eu vou precisar dar umas olhadinhas aqui de vez em quando, tudo bem? Então vamos começar. Primeiro eu já vou dizendo, né, que o Marciose ele aborda já de cara no capítulo lá sobre as funções do triplo aquecedor, que é uma discussão sobre se esse órgão se o triplo aquecedor é um órgão ou uma função, né? E aí ele se baseia nas duas literaturas que ele usa, né, que é do clássico Imperador Amarelo e a outra é da clássico das dificuldades, onde cada um aborda uma questão, defende uma teoria, tá bom? Mas a gente vai falar sobre isso mais na frente. Vamos falar primeiro agora sobre as funções do triplo aquecedor. Primeira função, ele mobiliza o Qi original, ou Yuan Qi, tá? A gente já estudou isso lá no passado. Vamos lá, vamos para o desenho agora, tá? Olha a minha cola. Vamos ver, aqui a gente tem a essência pré-celestial e aqui a essência pós-celestial. O Qi original, ele vai se formar dessas duas essências, tá? Então, aqui a gente vai ter o Qi original ou Yuan Qi, certo? Esse Yuan Qi, ele tá, o Qi original, ele reside entre os dois rins, tá? Então ele tá aqui. E isso aqui, quem é? É o fogo da vitalidade, ou Ming Men. Tá joia? Então esse Qi original está localizado entre os dois rins e se chama fogo do portão da vitalidade ou Ming Men. Tudo bem até aí, né? Recordação das aulas passadas, lá do passado. Qual é a função do do triplo aquecedor? Então, o triplo aquecedor, que a gente vai abreviar aqui por TA, ele vai separar essa energia do Qi original, que vai percorrer para todos os órgãos, em todos os lugares, em todos os momentos, tá bom? Então é um órgão bem importante, porque ele faz essa mobilização do Qi original, que nada mais é do que a junção desses dois Qis para o corpo inteiro, para todos os órgãos internos. É muito, muito importante essa função do triplo aquecedor. E com isso ele vai fazer a ação dele em diferentes funções para os diferentes órgãos, tá? E resumindo, no capítulo 38 do clássico das dificuldades, tem a seguinte afirmação. O triplo aquecedor é o local onde o Qi original é separado. Olha as setinhas aqui. O Qi original, ele é separado, tá? Para sustentar, né? Ele sustenta todos os tipos de Qi. Então, ele é separado para da base, ele é a base de todos os tipos de Qi, tá? Encerrada essa primeira função, mobilização do Qi original. Segunda função, vamos só apagar aqui, porque eu já não vou precisar mais disso por enquanto. O quadro é pequeno, então a gente não tem tanto espaço para usar. Segunda função, ele controla a ascensão e descensão e a entrada e saída do Qi no ciclo do Qi, né? Aquele ciclo que a gente já fez, que é o famoso ciclo de Krebs, entre aspas, né, gente? Estou brincando. Ele é um processo conhecido como transformação do Qi pelo triplo aquecedor, tá? O resultado disso, ele vai fazer a produção do Qi
nutritivo, que é o Wing-Ti, fazer a produção do Ti defensivo, que é o Wei-Ti, e sangues e fluidos corporais, tá? Produção dos três. Vamos lá. Então, o triplo aquecedor, vamos lá para o quadro, ele vai ser responsável pela ascensão do Ti, descensão do Ti, aí vai de cada um, né? Relativo à entrada e saída do Ti. Tá? Ele faz essa separação do Ti original e faz essa mobilização, ascendendo, descendendo, entrando e saindo do Ti. O triplo aquecedor, vamos apagar aqui de novo, gente. Estou falando que esse quadro é pequeno, eu deixei que seja um quadrinho maior, né? Vamos lá. O triplo aquecedor controla quem? Os 5 órgãos Yang, né? Os 5 órgãos Zhang, os 6 Fu. Zhang aqui é órgão, isso, órgão. Fu é víscera, tá? Só lembrando. Ele controla os 5 órgãos Zhang, os 6 Fu. O que a gente já viu agora, o Wing-Ti, que é o Ti nutritivo. O Wei-Ti, que é o Ti defensivo, e todas as direções, em todas as direções. Tá? Então ele faz esse apanhado, né, de controle, de produção em todas as direções. Tá? Dos 5 Zhang, dos 6 Fu, do Wei-Ti, do Wing-Ti, e mobiliza isso em todas as direções. Tá? Os 3 aquecedores, vamos falar agora, vamos destrinchar quem é o triplo aquecedor. Ele se divide em 3, tá? O triplo aquecedor superior, o triplo aquecedor médio e o inferior. O aquecedor superior. Vamos lá, gente. Acompanha aqui, hein? Essa aula ela vai estar bem descrita na parte teórica lá no nosso blog do site, tá? Então acesse o site lá, Monitoria Online de MTC, lá tem a parte em cima, do lado esquerdo, tem aulas, e aí você vai em aulas e vê todas as aulas desde o começo, inclusive esta, tá bom? Então vamos lá. O aquecedor superior é responsável pelo Ti torácico, ou chamado de Zong-Ti, tá bom? O Ti nutritivo, calma, o aquecedor médio, ele é o Ti nutritivo, vamos abreviar para ficar mais rápido, né? Ou também chamado de Wing-Ti. E por último, o aquecedor inferior. O aquecedor inferior, ele vai para o Wei-Ti. Cadê aqui? Wei-Ti. O Ti defensivo, ou o Wei-Ti. Deixa eu ver se é isso mesmo. O aquecedor superior é o Ti torácico, Zong-Ti. O aquecedor médio, Ti nutritivo, Wing-Ti. O inferior, Ti defensivo, tá bom? Ou Wei-Ti. Ele atua no superior, mas ele se origina no inferior, tá? A gente vai explicar essa questão do Ti defensivo, tá? A dica do Maciossi que ele deu no livro é que o TA6, o triplo aquecedor 6, o ponto, né, do meridiano do triplo aquecedor 6, ele estimula a função do triplo aquecedor de transportar e fazer o Ti penetrar. Então, quando a gente está precisando dessa mobilização do Ti, o TA6 é um bom ponto, tá? Mas isso é dica do Maciossi, tá?
Vou fazer um vídeo posteriormente, né, um vídeo extra, sobre o triplo aquecedor, o fígado e o pulmão. A gente vai comparar esses três órgãos, tá, que está lá no capítulo da maciose. Eu achei que vale a pena esmiuçar isso e trabalhar isoladamente, tá? Porque se eu colocar nessa aula agora vai ficar muita informação, talvez fique um pouco mais confuso. Então, nessa aula a gente vai tentar dar uma esclarecida geral, mas na aula teórica, como eu já falei, está lá tudo completinho, estudem por lá também. Então a gente vai fazer um resumo agora, tá bom? Vamos apagar aqui, Verusca. Apaga, gente, apaga. Vamos lá, fazer um resumo. O triplo aquecedor, ele controla a ascensão e descensão, entrada e saída, né, do Ti em todos os órgãos e em todas as partes do corpo. O triplo aquecedor, ele controla o movimento e a penetração do Ti original e o anti. Terceiro tópico do resumo. O triplo aquecedor controla os três tipos de Ti, né, que é o Ti torácico, o Zon Ti, o Ti nutritivo e o Ti defensivo. Tá? Cada um em suas casinhas. Casinha essa que eu vou desenhar, mas eu já vou antecipar, tá? Aqui é a casinha do triplo aquecedor. A gente passa uma linha aqui, passa outra linha aqui. Adivinha? Aquecedor superior, aquecedor médio, aquecedor inferior. Tá? Só para vocês visualizarem essa caixinha. Tá. E o quarto tópico do resumo. O triplo aquecedor, ele controla todos os tipos de Ti e suas direções. Então, eu acho particularmente que o triplo aquecedor é o cara. Tá? Fica a dica aí para quem quer se aprofundar nesse assunto. Eu acho que vale muito a pena mesmo. É um órgão, até que se prove o contrário, ou seja, ou é uma função, que assim seja, órgão ou função, ele é muito, muito legal, muito bom. Ok, terceira função. Só lembrando, a primeira função, mobilizar o Ti original. O segundo, controlar o transporte e a penetração do Ti. E a terceira função, controla as passagens de água e a excreção dos fluidos. Só para a gente não perder os tópicos, tá? A gente vai relembrando. Terceiro, transformação, transporte e excreção dos líquidos. Essa função é diretamente dependente da função, tá? Da segunda função. De transportar, né, de penetrar o Ti, tá bom? Outra dica do maciócia, né, nem sou fã dele, ele tá fora do próprio canal, né, então assim, ele, como posso dizer aqui, tá, ele tem um meridiano, ele tem um canal, né, que é o TA, o meridiano do triplo aquecedor, porém, ele funciona... Isso é muito louco, né? Ele funciona fora do canal, né? Então a gente vai ver alguns pontos aqui, 3 pontos para ser mais exata, para a gente mobilizar esse Ti fora do meridiano do triplo aquecedor e mexendo com o triplo aquecedor, entenderam? Então vamos lá. Para a gente mobilizar o Ti no aquecedor superior, a gente vai usar que ponto? VC 17, vasoconcepção 17, um ponto que eu amo, que fica aqui na região entre os mamilos. Aquecedor médio, qual é o ponto que a gente vai usar? Também é vasoconcepção, só que agora é 9. E o aquecedor inferior vai usar o ponto VC 5, vasoconcepção 5, tá? Achei bem incrível isso, porque quando a gente pensa em trabalhar o meridiano, o órgão, a gente pensa naquele meridiano dele, né, do triplo aquecedor. Só que se você quiser dar umas diferenciada, vai para o vasoconcepção, que também vai mobilizar da mesma forma, tá bom? Ok, então, agora vamos lá. Ainda bem que eu já desenhei, que eu vou precisar desse desenho. O aquecedor superior, ele vai fazer a difusão dos líquidos. Vai fazer a difusão dos líquidos, ou seja, o famoso suor, tá? Ele vai trabalhar o suor. O aquecedor médio, ele vai fazer a transformação e o transporte dos líquidos. Então, vou colocar aqui, transformação e transporte dos líquidos, tá? E em outras palavras, através do estômago, que vai fazer isso, né? As secreções estomacais.
Tá? Quando a gente fala em transformar e transportar os líquidos, a gente fala em secreções estomacais quando a gente se refere ao triplo aquecedor. O aquecedor inferior, ele vai fazer a excreção dos líquidos. E quem que vai fazer isso? Só pensar um pouquinho. A bexiga. Então, a gente vai trabalhar aqui na bexiga e vai resultar em quê? Essa excreção é através da urina. E uma pequena parte nas fezes, né? Mas é pequenininha, é mais pela urina mesmo. Tá? Então, aquecedor superior, suor. Aquecedor médio, secreções estomacais. E aquecedor inferior, urina. Tá bom? Então, isso aí é um fechamento das funções do triplo aquecedor, tá bom? Vamos lá, pessoal. Continuando, a gente já falou das três funções, agora a gente vai abordar os 4 conceitos do triplo aquecedor, tá? São 4 conceitos. Tá? 3 funções, 4 conceitos. A gente vai esmiuçar isso para vocês. Segundo, lembrando sempre do Maciosser, tá? Primeiro conceito, como um dos 6 órgãos Yang, né? Vamos lá, o aquecedor superior, ele deixa o Qi defensivo sair, né, dirigindo aos pulmões. O aquecedor médio deixa o Qi nutritivo sair, dirigindo a todos os órgãos. E o aquecedor inferior deixa sair os produtos do metabolismo, né, dirigindo-os à bexiga. Então vamos lá, vamos colocar isso aqui, esmiuçando. O aquecedor superior, ele deixa o Qi defensivo sair, né, dirigindo aos pulmões. Eu vou colocar só o P, que a gente usa isso no Zhang Fu, nas letrinhas. O Qi dirigindo aos pulmões. O aquecedor médio deixa o Qi sair, né, o Qi nutritivo sair, dirigindo a todos os órgãos, e o aquecedor inferior, ele deixa o Qi nutritivo, defensivo, não, nem o Qi, gente, para com isso. Todos os produtos, né, do metabolismo, né, e vai dirigir a bexiga. Produtos do metabolismo vai dirigir para bexiga. Tá? Então é isso. Aquecedor superior, Qi defensivo. Aquecedor médio, Qi nutritivo. Aquecedor inferior, Qi não. Todos os órgãos, né? Todos os metabolismos para bexiga. Tá? Que mais? O clássico de medicina do Imperador Amarelo, ele descreve 3 expressões para o triplo aquecedor. Abrir, descarregar o Qi e deixar o Qi sair. Tá? Os distúrbios, eles são descritos como não fluir suavemente, transbordar ou ficar bloqueado. Tá? O bloqueio do Qi defensivo no aquecedor superior, ele traz uma limitação da capacidade de difusão do pulmão. E um exemplo disso são os espirros. Tá? O bloqueio do Qi nutritivo no aquecedor médio, ele vai trazer uma limitação da função de transporte do baço. Isso vai acarretar, por exemplo, uma distensão abdominal. Tá? E o bloqueio dos líquidos no aquecedor inferior, ele traz uma limitação da função da bexiga, né, de transformar o Qi. Um exemplo disso é a retenção de urina. Né? Esse foi o primeiro conceito. Né? A gente vê que o clássico do Imperador Amarelo, ele descreve essas 3 expressões para o triplo aquecedor. Né? De abrir, descarregar o Qi e deixar o Qi sair. O segundo conceito, como mobilizador do Qi original, do Yuan Qi. Né? O Qi original, ele reside entre os rins, né? A gente já viu isso no desenho. Ele espalha-se para os 5 órgãos Yin
e 6 yang, né, por meio do triplo aquecedor. Em seguida, ele entra nos 12 canais, nos 12 meridianos e emerge nos pontos fonte, Yuan Qi, tá bom? Então, vamos lá. Revisando. O Qi original ele reside entre os rins, espalha-se pelos 5 órgãos Yin, os 6 órgãos Yang, tudo isso é feito através do triplo aquecedor. Em seguida, ele entra nos 12 meridianos, nos 12 canais, e emerge nos pontos, chamados pontos fonte, tá? Yuan Qi. Ou seja, né, essa força motriz, entre aspas, que é o Qi original, ela só pode desempenhar suas funções apenas por intermédio do triplo aquecedor, né, que faz justamente essa mobilização, né, da energia, do Qi original. Em linhas gerais, né, o aquecedor superior ele controla o recebimento, né, mas não a excreção. O aquecedor médio ele controla a maturação e a decomposição do alimento e dos líquidos. E o aquecedor inferior, a excreção, mas não o recebimento. Tá? Então, transporte, transformação e excreção, que a gente já falou lá, que são as funções do triplo aquecedor. Tudo bem? No clássico de medicina chinesa, ele define que o triplo aquecedor é um órgão e tem uma forma, né? Aquela forma lá que eu falei, né, da casinha. Triplex. Quase um triplex. Então, vamos lá. Então, me perdi. O clássico da medicina chinesa, né, do Imperador Amarelo, ele trata como um órgão que tem uma forma, né, e a função de deixar passar esse Qi. Já o clássico das dificuldades, ele trata como uma função de recebimento, maturação e decomposição, né, e excreção dos alimentos e dos líquidos, né, a famosa digestão. Então, o clássico das dificuldades trata como uma função, sem forma. Tá? Fechou por aí o segundo conceito. Tá? Relembrando de novo, eu gosto de fazer isso. Primeiro conceito, como um dos 6 órgãos, Yang, como mobilizador do Qi original, Yuan Qi. E agora terceiro conceito, ainda falta mais outro, que são 4. Terceiro conceito, como as 3 divisões do corpo. Então, vamos lá. O aquecedor superior, que é ele, vamos lá, agora eu vou ter que apagar mesmo, tá, gente? Para fazer esse desenho um pouco maior, agora que eu me dei conta. Vamos lá, super triplex. Ok. Vamos lá. Esse é o triplo aquecedor, tá? Cadê onde eu tô? O aquecedor superior, ele tá do diafragma para cima, tá? Então, vou colocar aqui. A de aquecedor, S de superior. Ele tá do diafragma para cima. Quem está incluído nessa casinha lá na cobertura do triplo aquecedor? O coração, os pulmões, pericárdio, garganta e cabeça. Aquecedor médio está no meio, tá? Aquecedor médio, ele é do diafragma aqui até o umbigo, que é a cicatriz umbilical. Vou colocar aqui cicatriz umbilical que fica mais bonitinho, né? Do que o umbigo. Quem está incluído nesse aquecedor médio? Estômago, baço e vesícula biliar. Tudo bem? Aquecedor inferior, do umbigo para baixo. Aí não tem mistério, né? Umbigo para baixo, cicatriz umbilical para baixo é o aquecedor inferior. Quem está contido no aquecedor inferior? Asterisco agora, coloca aí um asterisco antes da palavra fígado. Explicarei. Continuando. Rins, intestinos e bexiga. Por que asterisco no fígado? Porque anatomicamente o fígado está no aquecedor inferior, no aquecedor médio, tá? Mas energeticamente ele está no aquecedor inferior. Tá? A gente pode fazer um vídeo explicando melhor sobre isso em outra oportunidade. Tudo bem? Então vamos lá.
aquecedor superior, ele é descrito como a névoa, tá? Ele distribui os líquidos em forma de vapor para todo o corpo, né? Entre a pele e os músculos, né? Isso por ação dos pulmões. Então ele é tratado como uma névoa mesmo, aquele vaporzinho, né, que a gente usa para respirar melhor em São Paulo. Então tá, ele é essa névoa que ele percorre, né, em forma de vapor para todo o corpo, entre a pele e os músculos, né, por ação dos pulmões. Tudo bem? O aquecedor médio ele é conhecido como uma câmara de maceração. Porque aquecedor médio a gente já liga, né, essa questão da digestão, da transformação dos alimentos e dos líquidos, né? Então ele é conhecido como a câmara de maceração. É a digestão e o transporte dos alimentos e líquidos, né? A maturação e a decomposição e transporte dos nutrientes para todo o corpo. E o aquecedor inferior, ele é conhecido como uma via de drenagem, né? Por uma coisa óbvia que a gente já comentou aqui. Separação das essências em parte limpa e suja, ou pura e impura, como vocês queiram definir, excretando esta última parte, né, a parte impura ou suja. Tudo bem com o terceiro conceito? Vamos para o último conceito, né, como cavidades do corpo. Esse conceito é mais tranquilo, né, tá todo mundo já conectado ao meu super desenho. Então vamos lá. Cavidades do corpo: cavidade torácica, cavidade cavidade abdominal e cavidade pélvica. Tudo bem? Esse é o quarto conceito. Agora a gente vai abordar o triplo aquecedor. A gente fechou os conceitos, fechamos as funções. Agora a gente vai abordar outras coisas. Por exemplo, o aspecto emocional do triplo aquecedor. No plano mental e emocional, ele controla o livre fluxo do Qi, né, entre a mente e a alma etérea, tá? De forma que não haja estagnação de Qi, né, que tenha um fluxo suave das emoções. Bonitinho isso, né? E ajuda a manter os relacionamentos. Então, se você está com dificuldade aí em manter um relacionamento, seja de amizade, seja de família, vamos pensar no triplo aquecedor para tratar isso, hein? Ok. Esse foi um aspecto, mental e emocional. Sonhos. Sonhos é bem curta aqui a passagem que o Marciócia falou. Se você sonha que está voando, você tem um vazio no aquecedor inferior. Se você sonha caindo, você está com uma plenitude no aquecedor inferior. Não me pergunta por quê, sou sincera, não sei. Posso estudar isso mais profundamente, né, mas não é muito a minha área de atuação. Mas eu posso estudar e explicar isso melhor para vocês em outra oportunidade, tá? Ok, fechamos essas partes extra, digamos assim. Vamos agora falar sobre a função, a relação dele com o pericárdio. Triplo aquecedor, pelos 5 elementos, por aquela mandala, a gente viu que o triplo aquecedor, ele é o acoplado do pericárdio, tá? Mas a gente vai abordar isso agora bem direitinho. E vocês vão entender um pouco mais sobre isso, né? Essa relação, ela está mais aplicável aos canais, aos meridianos propriamente ditos. Quando a gente fala dos 5 órgãos isso era uma questão que eu tinha, era uma dúvida minha, tá? Então eu fiz questão de tentar esmiuçar um pouco melhor, porque eu imagino que também possa ser a dúvida de outras pessoas, ou não, enfim, é só minha mesmo. Quando fala dos 5 órgãos Yin e 6 órgãos Yang, a omissão de quem? Do pericárdio, né? Mas fala-se em 12 canais. Porque essa conta pra mim nunca fechou, né? Porque 5 órgãos. Vamos apagar aqui, que aí eu gosto de escrever, ver se vocês perceberam. Porque 5 órgãos Yin e 6 Yang. Opa! Vamos lá. 6 Yang, se são 12 meridianos, né? Por quê? Nessa ponta aqui não está o pericárdio, né? Ou CS, tá certo? Mas aí tem uma observação muito importante que eu adorei saber, que o ponto fonte do coração é o PC7 ou CS7, tá?
Então, o ponto fonte do coração, na verdade, é do pericárdio, e não do coração. Eu já sabia disso, mas não tinha feito associação ainda nessa linha de raciocínio, tá bom? Então, vamos lá, vamos tentar resumir aqui. No capítulo 38 do Clássico das Dificuldades, que é o livro que o Marcial usa muito, né? A Karine até já falou sobre isso também, abre aspas, né? Os órgãos Yang são 6, em razão do triplo aquecedor. Então, o triplo aquecedor, o triplo aquecedor, órgão Yang, tá? Cadê? Me perdi. Os órgãos Yang são 6 em razão do triplo aquecedor, que tem um nome, mas não tem uma forma. Lembra que eu falei que o Clássico das Dificuldades, ele dava mais a função sem forma? O pericárdio e o coração eram considerados como um órgão único, por isso 5 órgãos Yin, tá? Então, nesses 5 órgãos Yin, onde a gente vai ter o elemento fogo lá, aqui o elemento fogo, o coração e o pericárdio eram uma coisa só, por isso que são 5 órgãos Yin, tá bom? Aí vamos lá, continuando. Com a elaboração dos canais, né, dos meridianos, associou-se o triplo aquecedor ao pericárdio, apenas pela localização no braço, tá? Não que eles sejam pares acoplados, eles foram acoplados apenas pela localização, mas não pela função, né? Por exemplo, rim e bexiga. Rim e bexiga tem uma conexão, de fato, né? Um filtra, o outro elimina. Mas o pericárdio e o triplo aquecedor não têm essa relação direta. Então, foi realmente através da localização do braço, tá? Não há uma relação direta entre eles. O ponto em comum é que o fogo ministerial, né, que a gente já falou, que a Karine falou isso na aula passada, ele sobe na direção desses 2 canais, né? Então, o fogo ministerial, aqui, ele sobe na direção do triplo aquecedor e do pericárdio. Vou colocar PC porque P é com mão, né? Do pericárdio. E cadê? Tá? O ponto em comum é que o fogo ministerial ele sobe na direção desses 2 canais, portanto, os pontos do triplo aquecedor e circulação sexo, ou pericárdio, são usados para dissipar o calor e acalmar a mente. Então, quando a gente tem calor, precisa esvaziar a mente, né? Clarear a mente, a gente usa esses pontos, do triplo aquecedor e pericárdio, tá? O fogo ministerial sobe na direção deles. Fechou? Então tá. Então, o triplo aquecedor, ele é relacionado com o Ming Men, que é o portão da vitalidade, né? E o circulação sexo, ou pericárdio, ele é relacionado com o coração, com o elemento fogo. Então, assim, a gente tem a relação triplo aquecedor, circulação sexo ou pericárdio e elemento fogo, né? Porque os 2 estão no elemento fogo. Circulação sexo, porque ele tem relação direta, o pericárdio tem relação direta com o coração, que é aquela película que envolve o coração, portanto está no elemento fogo. E o triplo aquecedor, porque ele está relacionado com o Ming Men, que é o portão da vitalidade, tá bom? Que é o fogo ministerial, portanto, elemento fogo. Conclusão dessa história toda do triplo aquecedor, né? Que o coração é o imperador, né? Que o pericárdio é o palácio onde reside o imperador, né? Existe um Yin, ele está dentro, tá bom? O pericárdio. E o triplo aquecedor, que está fora, é o Yang. Ele é a capital que abriga o coração e o pericárdio. Desenho. Achavam que estavam livres dos meus desenhos? Não. Bora lá. Prometo que é o último. Estamos acabando a aula. Então vamos lá. Triplo aquecedor está o quê? Fora. Fora é o quê? Yang. Triplo aquecedor. Coraçãozinho é quem? O imperador. Tá? Quem reveste o coraçãozinho é o pericárdio. Pericárdio, tudo bem? Então, quem está fora é Yang,
quem está dentro é I. Não foi assim que a gente aprendeu? Então é isso. Coração é o imperador. O pericárdio é a película, é o castelo, é onde reside o imperador. E a capital, onde abriga tudo isso, é o triplo aquecedor. E assim a gente fecha, explicando por que um é Yin e por que o outro é Yang. Porque a gente pensou, mas aí, né, quem é Yin e quem é Yang? Já que o triplo aquecedor não tem relação direta com o pericárdio. E aí, nos estudos do estudo dos estudiosos, não tive outra palavra para não falar estudioso, descobriu-se que associou-se isso, a localização. Né? O pericárdio, como está dentro, é Yin, e o triplo aquecedor, como está fora, é Yang. E aí, nesse momento, o triplo aquecedor é um órgão, porque está fora, então tem uma localização. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula, que a aula tenha sido clara no que eu pude tentar passar para vocês. Se não foi, manda e-mail, tira as dúvidas, a gente faz questão de responder um por um, tá bom? Com muita atenção, muito carinho e cuidado. Bons estudos, não deixem de estudar, é muito importante. Todo dia dá uma revisada, dá uma lida. Eu sei que a correria às vezes é grande, mas acha 5 minutinhos para ver pelo menos o percurso do meridiano, ou ver a função de um ponto, né? Hoje eu vou estudar só sobre o R1. Então vê lá, um por dia. Você vai ver como vai fazer diferença nos estudos de vocês. Lá na frente a gente vai agradecer por esses momentinhos, esses 5 minutos dados diariamente. Esse é o meu conselho de hoje. Espero revê-los em breve. Eu acho que o próximo órgão é estômago, né, ou baço pâncreas. Eu preciso ver com a Karine como é que vai definir essa sequência. Mas é isso, de qualquer forma estamos as duas aqui, agradecendo muito a audiência, a paciência de cada um. Não deixe de se inscrever no nosso canal e não deixem de ler nossa aula teórica, que lá está tudo bem escrito, bem detalhadinho, tá bom? Então, gratidão, namastê, até a próxima!